Anywhere you go, you belong. Anywhere you say, anywhere. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vladimir Manuel, para dar sequência do nosso estudo, da nossa leitura bíblica, do maior tratado teológico mais completo do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, esse que foi levantado por Deus como o discípulo, como o ensinador, como pregador para todo o povo gentio, para todos aqueles que não são da descendência do povo judeu, tá bom? Então, fique à vontade aí, vamos dar sequência da nossa leitura. Você que ama ler a Bíblia, ama conhecer mais a Deus e é apaixonado pelo Evangelho de Cristo, é alguém que é faminto e sedento pela Palavra de Deus, pela justiça de Deus, seja bem-vindo, vamos crescer junto nessa leitura, nessas reflexões que nós passamos nesse canal. Esse canal tem como objetivo aprofundar nossa consciência no Evangelho. Fique à vontade, inscreva-se no canal, você que ainda não é inscrito, clique no sininho para não perder nenhuma reflexão bíblica. Compartilhe com seus amigos e dê uma força aqui no nosso canal, tá bom? Espero que Deus fale com você, Deus abençoe você por meio dessa leitura. Você ainda que não viu os 2 vídeos que antecedem essa nossa série, eu vou deixar no cards e também na descrição um link, tá bom? Então, no primeiro vídeo fizemos uma síntese histórica da história de Paulo, uma síntese histórica da vida de Paulo, sobre como é que ele se converteu a Jesus Cristo, como é que ele passou a ser discípulo de Jesus. No segundo vídeo, lemos o capítulo 1 da carta de Romanos, onde enfatizamos o fato de que Paulo não se envergonhava do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem em Cristo. E quando nós falamos da salvação, nós falamos da salvação primeiro, de que a salvação nos livra do juízo futuro de Deus, nos livra do inferno para o céu. Mas uma dimensão muito mais profunda da salvação é aquela que é a salvação ontológica, que dizem os estudiosos da Bíblia, que ser salvo, muito mais do que ser livre da condenação do inferno para ter acesso à eternidade em Deus, ser salvo significa sair de um estado de ser conforme Adão, que diz não para Deus, para um outro ser, segundo Jesus, que diz sim a Deus, que obedece à voz de Deus. Então, essas são as 2 dimensões da salvação. E ele diz que não se envergonha do Evangelho, porque a salvação tanto do judeu e também do grego, quer dizer, a salvação abrangente para todo ser humano, porque todo ser humano é alvo do amor e da graça de Deus. E diz mais que não se envergonha do Evangelho, porque nele, no Evangelho e na pessoa de Jesus se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Pois está escrito, mas o justo viverá pela fé, porque não depende de quem eu seja, de quem eu possa ser, não depende, não é por meio de critérios humanos ou por aquilo, ou seja, por meus próprios méritos. São por meus próprios sacrifícios. Então enfatizamos também o fato de que, por causa da ignorância do homem, por causa do homem tendo acesso ao conhecimento de Deus, não deu ouvido à voz de Deus, não deu ouvido aos estatutos de Deus, conforme aconteceu com Adão, ele deu ouvidos
a voz, não a voz de Deus, mas a voz da serpente, a voz inimiga, a voz de outros seres que contradizem a voz de Deus. Então ele também foi entregue às consequências da sua própria desobediência. Assim também a forma como Deus manifesta a sua ira. A ira de Deus não é uma ira pela qual Deus envolve suas mãos. A ira de Deus não é como a ira do homem. Não é odiosa, não é rancorosa. Não. A ira de Deus se manifesta pelo fato, no tempo presente, pelo fato de Deus nos entregar ao resultado, às consequências das nossas próprias maldades. Eu encho meu coração com cobiça, ódio, rancor. Então, pelo ódio nasce a violência, se materializa a violência. Por ser capaz de matar alguém, de fazer um mal a alguém que me leve a muitas consequências. Então Deus nos entrega ao resultado da nossa própria maldade. Simples de entender, não é? Pois é. E é isso aí, vamos continuar hoje no capítulo 2. E nossa oração foi que Deus tenha misericórdia de nós e nos livre dos ódios, dos rancores, transforme o nosso coração e não nos entregue a maldade do nosso próprio coração, dos nossos próprios pensamentos. Enfim, que Deus troque o nosso coração, nos dê um coração mais sensível, mais amoroso, mais carinhoso e cheio de amor, e que nos guie conforme o seu Espírito Santo. Então, essa foi o resumo do primeiro vídeo. Hoje vamos continuar lendo o capítulo 2, que diz assim: portanto, és inexcusável, indesculpável, quando julgas o homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro, pois tu que julgas fazes o mesmo. É simples e claro, né? E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que estas coisas fazem. E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que fazendo-as tu escaparás ao juízo de Deus, né? Julgamos e não olhamos para nós mesmos. Ele mesmo diz: a ninguém julgueis, cuidai antes do vosso próprio olho e do vosso próprio coração. Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade ou a bondade de Deus te leva ao arrependimento. Aqui nós aprendemos um princípio do Evangelho muitíssimo importante. É pela graça, é pela bondade, é pela longanimidade, é por tudo que Deus é, que Deus gera em nós um verdadeiro arrependimento. Então nós às vezes passamos a julgar, né, e muitas vezes atrapalhamos a obra do Espírito Santo na vida, na vida da pessoa. Porque muitas vezes Deus permite que a gente caia em determinados pecados, porque aquilo já estava cheio em nossos corações. Então Deus nos entrega essa consequência. Deus nos entrega, faz com que a gente caia na nossa própria maldade, para que possamos acordar. Então é uma das maneiras pelas quais Deus manifesta a sua graça, né? Toda a disciplina de Deus vem com o objetivo de nos acordar. Mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente ou viciado no mal, entesouras ira ou acumulas ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo final de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras. Então Paulo acreditava que Deus não é passivo, Deus não é a favor da injustiça, não é a favor do pecado, não é a favor do ódio, não é a favor da inveja. Deus é a favor da bondade. Paulo acreditava que haverá um dia do juízo em que serão descobertos, ou seja, revelados todos os segredos dos corações.
o qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer bem procuram glória e honra e incorrupção, mas indignação e ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade, aqueles que se fazem servos da iniquidade, servos fiéis da maldade, determinantes na maldade. Então, tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Eu já disse, quando vem essa expressão judeu e grego, é para dizer que o evangelho é abrangente. Glória, porém, e honra e paz a qualquer que faz o bem, primeiramente ao judeu e também do grego. Porque para com Deus não há acepção de pessoas, porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. Então não haverá desculpa de dizer, não, eu não ouvi, eu não recebi, não. Todos seremos julgados. E todos os que sob a lei, os que estiverem debaixo da lei, com conhecimento da lei, pecarem, pela lei serão julgados, porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Então não é de muito ouvir, de muito saber que nós somos justificados, mas sim pela prática que resulta da consciência do Evangelho. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são leis. Olha que coisa bonita. Ele diz assim, não, e os índios? E aqueles que não receberam assim o evangelho têm outra religião? Aqueles que não falam do evangelho conforme nós falamos, será que não haverá salvação para eles? Porque a grande questão não é muito porque eu conheço a letra bíblica, mas é porque Deus escreve as suas leis no coração de toda a humanidade, não importa a religião ou a região onde ela possa fazer parte. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho, diz Paulo. És que tu que tens por sobrenome judeu e repousas na lei e te glorias em Deus e sabes a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído por lei e confias que és guia dos cegos, luz do que estão em trevas, instruidor dos nécios, mestre de crianças, que tens a forma da ciência e da verdade na lei, tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras? Tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégio? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Então, as nossas ações, o nosso modo de vida testemunha de Cristo. Por quê? Porque nós confessamos que somos de Jesus. Logo, ou pode testemunhar o bem de quem Cristo é, ou pode testemunhar uma mentira daquilo que Deus não é. Então, é pelo nosso estilo de vida que o Evangelho se encarna através de nós. A forma como nós vivemos, nós que confessamos sermos discípulos e seguidores de Jesus, espelha quem Deus é. E tem muita gente que diz, olha, eu não quero saber de Deus, eu não quero saber, não quero saber de Jesus, não quero, porque por causa do nosso testemunho, por causa daquilo que mostramos ser,
por causa dos nossos modos operantes, a forma como nós agimos sem amor, sem humildade, sem o ser de Jesus em nós. Eles olham para nós e dizem assim: se o Deus a quem eles servem é assim, lhes inspira a serem assim, então eu estou fora. Então tem muita gente que se fez ateu, que se fez insensível à palavra de Deus, viu o nosso modo de vida desprezível e disse: eu não quero saber do Deus desses caras, conforme disse Dalama. Dalama disse: do vosso Deus, do vosso Cristo quero, mas da vossa religião, do vosso modo de vida, não quero. Pelo menos Dalai Lama soube discernir. Porque a circuncisão é na verdade proveitosa se tu guardares a lei, mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna em incircuncisão. A circuncisão é uma linguagem metafórica que apresenta, por exemplo, a forma como nós cultuamos a Deus, a nossa liturgia, né? A nossa cultura, do tipo assim, o batismo, né? Algumas coisas exteriores. Se eu vou colocar aqui assim na minha camisola: Jesus é o Senhor, isso não purifica ninguém. Todo o ato externo, a circuncisão na pele, isso não modifica, ou seja, não altera o modo de vida de ninguém, não justifica ninguém diante de Deus, porque a verdadeira circuncisão é a do coração, certo? Você vê, por exemplo, um bom exemplo para isso, que eu acho bom exemplo, é sobre a questão do casamento. Então, aparentemente, parece que só pode se envolver sexualmente aquele que cumprir as cerimônias do casamento. Tipo assim, ir no cartório, assinar, na igreja ou na sua denominação religiosa, fazer aquela toda a cerimônia e a partir daí já pode fazer sexo, e o sexo não é mais pecado. Mas eu tenho dito assim a alguns amigos que o que purifica as coisas diante de Deus, o que valida as coisas diante de Deus, não é uma coisa externa, não são os nossos rituais ou a nossa forma de aprovação. Tipo, se uma coisa for roubo, antes de algum acordo ou não, sempre será roubo, porque o que é diante de Deus sempre será, independentemente da autorização de alguém ou não. Então, vamos supor que você ama a sua namorada e pronto, acabam se envolvendo. Aí você fala no seu pastor, ele vai dizer: olha, você cometeu pecado porque você não se casou. E para essa pessoa, para esse pastor, casamento é o que acontece no cartório e nas cerimônias da denominação religiosa, o corais cantando, essa coisa toda. Mas às vezes essa pessoa ama mesmo a sua namorada, só não cumpriu cerimônia porque onde há amor conjugal, há atração física. Agora, dentro disso tudo envolve a responsabilidade do homem. Tem que trabalhar para sustentar a relação, né? Porque senão é isso que precisa ser bem esclarecido. Porque se um homem ama, ele vai cuidar. Se um homem ama, ele vai fazer de tudo para cuidar da sua família. Então, o que valida as nossas ações diante de Deus não são as cerimônias, não são as nossas práticas exteriores, mas sim o amor. O apóstolo Paulo disse: ainda que eu oferecesse todas as minhas posses, vendesse todas as minhas posses e oferecesse aos pobres, ainda que eu desse o meu corpo para ser morto a favor de outras pessoas, para nada me valeria. Se não tivesse amor, para nada me valeria. Então, pense nisso. É o amor que vale diante de Deus. Vou contar uma parábola que explica muito bem esse fato. Havia um homem que todos os meses levava suas ofertas, todos os dias da semana, enfim. E sempre que ele dava oferta, dízimo, tudo mais na sua igreja, ele colocava uma pedra num saco. E no final do ano ele queria fazer a síntese de quantas vezes ele deu oferta. E quando foi ver, só tinham 3 pedras. Ele chegou ao seu pastor e disse assim: pastor, me diz uma coisa. Eu
por mês, por semana, nós temos um culto e cada culto nunca falta em nenhuma oferta. Então você multiplica 4 vezes 12. 4 vezes 10 já dá 40. Vezes 12 dá mais, né? Então faz as contas. É incrível que quando eu cheguei para contar quantas vezes eu dei a oferta, só encontrei 3 pedras. O que isso significa, pastor? O pastor diz assim, olha, na verdade você deu muitas vezes a oferta, mas pense nessa possibilidade. É possível que de tantas ofertas, das 40 e tal, 50 e tal ofertas que você já deu, é possível que só 3 é que foram válidos. Só 3 ofertas é que foram válidas diante de Deus, porque essas é que você deu com sinceridade, com amor, sem esperar nada em troca, sem fazer barganha, sem mais motivação do tipo, se eu não der, vão achar que eu sou mão de vaca, sou agarrado, enfim. Então, tenha muito cuidado sobre o que você vai fazer por Deus e para Deus. Tenha muito cuidado com as suas motivações, como eu estou a tentar a ter esse cuidado. Se pôs a incircuncisão ou a pessoa incircuncisa que não foi circuncidada guardar os preceitos da lei ou praticar a lei, porventura a incircuncisão não será reputada como circuncisão? Ou seja, uma pessoa que se casou, uma pessoa que não fez cerimônias do casamento, mas se casou porque amou conjugalmente essa pessoa e transou, envolveu-se sexualmente com essa pessoa, mas ele carrega a responsabilidade de vida, cuida e respeita, não trai, é decente. Essa pessoa, vamos dizer que não se casou porque não fez cerimônia. E a incircuncisão, que por natureza o é, se cumpre a lei, não te julgará porventura a ti que pela letra e circuncisão és transgressor da lei. Então você diz que eu cumpri cerimônias, mas traz a sua esposa, não amas a sua esposa, fizeste todos os deveres, fizeste o pedido na família, a família aprovou, fizeste todos os requisitos, exigidos pela cultura, por exemplo, e você é aceito tanto na sua denominação religiosa, é respeitado como casado, mas em contrapartida você trai sua esposa, você bate na sua esposa, você não ama a sua esposa, você não valoriza a sua esposa, você não cuida da sua família. Ali podemos dizer que você é casado. Só um exemplo, tá bom? Não quero confundir sua mente. Então está a dizer que não é por de tanto confessar as nossas exterioridades, eu adoro a Deus, eu faço isso, eu vou à igreja, eu sou da Assembleia de Deus, eu sou da Igreja Batista, não são essas coisas exteriores, não eu é que conheço, eu porque leio a Bíblia, eu porque... Não são essas coisas que nos justificam diante de Deus. Porque não é judeu o que o é exteriormente, nem é circuncisão a que o é exteriormente na carne. Ou seja, circuncisão é simbolização de santificação e incircuncisão é simbolização da perversidade humana. Então, quando ele diz não é judeu ou não é santo o que o é exteriormente, nem é circuncisão a que o é exteriormente na carne. Ele está a dizer isso mesmo. A verdadeira santificação parte de dentro do nosso coração, parte do coração, dentro do nosso ser e da nossa consciência para fora. É por isso que devemos nos transformar, Mais à frente vamos ver, transformar a nossa mentalidade, o nosso pensamento diante de Deus. Mas é judeu ou é santo o que o é no interior, circuncisão ou santificação a que é do coração, no espírito, não na letra,
cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então você vê, nem sempre o que nós aparentamos ser, somos por dentro. Então, por isso é que nós não estamos capacitados para julgar ninguém, porque nós julgamos o exterior, mas Deus vê o interior. Então, nós temos o hábito de julgar só porque vimos que a pessoa bebe uma cerveja e tal, achamos que não é isso. Então, próxima leitura, vamos entrar no capítulo 3, como é que Deus nos coloca todos sob o mesmo jugo do pecado, que não há judeu, não há grego, não há gentio, não há classe social, não há nada que nos isenta da ira de Deus. Vamos ver que todos nós estamos sob o mesmo jugo do pecado, todos nós estamos sob a mesma condição do pecado. Vamos ver como é que no meio desse todo o caos que nós mesmos nos criamos, a graça, a bondade e a misericórdia de Deus se manifesta. Já vimos como é que a ira de Deus se manifesta. Vamos ver agora como é que a graça de Deus se manifesta, começando do capítulo 3 em diante, tá bom? Deus nos abençoe. E minha oração para essa reflexão é que Deus nos ajude a não anteciparmos o julgamento das pessoas. Podemos fazer juízo, porém sem julgar. Podemos dizer, isso aqui não é certo, isso aqui, cuidado com isso aqui faz mal, isso não é bom, conforme o Evangelho nos mostra, mas nunca determinar o futuro de ninguém. Ah não, você vai para o inferno porque fez isso, não. Só Deus conhece os segredos do coração dos homens. Jesus mesmo não fez isso diretamente para uma pessoa lá, você vai para o inferno, você vai. Então tenhamos muito cuidado para não julgarmos. Deus nos abençoe.